Bom dia a todos. Nós estamos aqui agora para apresentar esse seminário de Biologia sobre a malária. Essa equipe é composta por eu, Edilson, Bianca, Matheus e Marcelo. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. Toda pessoa pode contrair a malária. Indivíduos que tiverem vários episódios de malária podem atingir o estado de imunidade parcial, apresentando poucos ou mesmo nenhum sintomas. Porém, uma imunidade esterilizante que confere total proteção clínica até hoje não foi observada. Caso não seja tratada adequadamente, o indivíduo pode ser fonte de infecções por meses ou anos, de acordo com a espécie parasitária. A malária é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectado pelo Plasmodium, um tipo de protozoário. Esses mosquitos são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer, todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, em menor quantidade. No Brasil, existem 3 espécies de Plasmodium que afetam o ser humano: o P. falciparum, o P. vivax e o P. malaria. O mais agressivo é o P. falciparum, que se multiplica rapidamente na corrente sanguínea, destruindo de 2 a 25% do total de hemácias, que são glóbulos vermelhos, e provocando um quadro de anemia grave. Além disso, os glóbulos vermelhos parasitados pelo P. falciparum sofrem alterações em sua estrutura que os tornam mais adesivos entre si e as paredes dos vasos sanguíneos, causando pequenos coágulos que podem gerar problemas como tromboses e ebolas em diversos órgãos do corpo. Por isso, a malária por P. falciparum é considerada uma emergência médica e o seu tratamento deve ser iniciado nas primeiras 24 horas do início da febre. Já o Plasmodium vivax, de modo geral, causa um tipo de malária mais branda, que não atinge mais do que 1% das hemácias e é raramente mortal. No entanto, seu tratamento pode ser mais complicado, já que o Plasmodium vivax se aloja por mais tempo no fígado, dificultando sua eliminação. Além disso, pode haver diminuição do número de plaquetas, o que poderia confundir esta infecção com outra doença bastante comum, a dengue, retardando o diagnóstico. A doença provocada pelo Plasmodium malariae possui quadro clínico bem semelhante ao da malária causada pelo Plasmodium vivax. É possível que a pessoa acometida por este parasita tenha recaídas a longo prazo, podendo desenvolver a doença novamente anos mais tarde. Apenas as fêmeas do mosquito do gênero Anopheles são capazes de transmitir a malária. O período de incubação da malária varia de acordo com a espécie de Plasmodium. A malária não pode ser transmitida pela água. No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Na região extra-amazônica, composta pelas demais unidades federativas e o Distrito Federal, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser negligenciada, pois se observa uma alta letalidade que chega a ser 128 vezes, esse é um dado preliminar de 2019, maior do que na região amazônica. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessária a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Anopheles, mosquito prego, também conhecido assim, né? Infectada por Plasmodium, que é um tipo de protozoário. E estes mosquitos são mais abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer. Todavia, são encontrados picando durante todo o período noturno, porém em menor quantidade. Os sintomas mais comuns da malária são a febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dores de cabeça, que podem ocorrer de forma cíclica. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e também falta de apetite. O ciclo do parasita Plasmodium no corpo humano acontece da seguinte forma: a picada da fêmea do mosquito Anopheles transmite, através da sua saliva, os Plasmodium para a corrente sanguínea da pessoa, na sua fase de esporozoito. Os esporozoitos vão até o fígado, onde amadurecem e se multiplicam por cerca de 15 dias, dando origem à forma de merozoitos.
Os merozoítos rompem as células do fígado e atingem a corrente sanguínea, passando a invadir os glóbulos vermelhos do sangue. Dentro das células sanguíneas infectadas, que são chamadas de esquizontes, os parasitas se multiplicam e rompem esta célula, e passam a invadir outras, em um ciclo que dura de 48 a 72 horas. Dentro de cada esquizonte, o ciclo é variável, de acordo com a espécie do plasmódio, sendo de 48 horas para a espécie P. falciparum, P. vivax e P. ovale, e de 72 horas para a P. malaria, durante o período em que as hemácias são rompidas e os esquizontes passam a ficar livres no sangue. A malária grave caracteriza por um ou mais desses sinais e sintomas: a prostração, a alteração da consciência, dispneia ou hiperventilação, convulsões, hipotensão arterial ou choque e hemorragias. As gestantes, as crianças e as pessoas infectadas pelas primeiras vezes estão sujeitas à maior gravidade da doença, principalmente por infecções pelo P. falciparum, que, se não tratadas adequadamente no tempo hábil, podem ser letais. O diagnóstico correto da infecção malárica só é possível pela demonstração do parasito ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente, pelos métodos diagnósticos especificados, como o gota espessa, que é o método oficialmente adotado no Brasil para o diagnóstico da malária. Mesmo após o avanço de técnicas diagnósticas, este exame ele continua sendo um método simples, eficaz, de baixo custo e de fácil realização. Quando é executado adequadamente, ele é considerado padrão ouro pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Sua técnica baseia-se na visualização do parasito, por meio de microscopia óptica, após a coloração com corante vital, azul de metileno e dienza, permitindo a diferenciação específica dos parasitos. A partir da análise da sua morfologia e de seus estágios de desenvolvimento encontrados no sangue periférico. A determinação da densidade parasitária, útil para a avaliação prognóstica, deve ser realizada em todo paciente com malária, especificamente nos portadores de P. falciparum. Por meio desta técnica é possível detectar outros hemoparasitas, tais como a Trypanosoma sp e as microfilárias. O esfregaço delgado possui baixa sensibilidade. Estima-se que a gota espessa é cerca de 30 vezes mais eficaz na detectação da infecção malárica. Porém, este método permite com mais facilidade a diferenciação específica dos parasitas a partir da análise de sua morfologia e das alterações provocadas no eritrócito infectado. Testes rápidos para a detecção de componentes antigênicos de plasmódio, testes imunocromatográficos, representam novos métodos de diagnóstico rápido de malária. Eles são realizados em fitas de nitrocelulose, contendo anticorpo monoclonal contra antígenos específicos do parasito. Em parasitemia superior a 100 parasitos, ela pode apresentar sensibilidade de 95% ou mais quando comparados à gota espessa. Por sua praticidade e facilidade de realização, eles são úteis para a confirmação diagnóstica. No entanto, o seu uso deve ser restrito a situações onde não é possível a realização do exame da gota espessa por microscopista certificado e com monitoramento de desempenho, como áreas longínquas e de difícil acesso aos serviços de saúde e áreas de baixa incidência da doença. Esses testes não avaliam a densidade parasitária nem a presença de outros hemoparasitos e não devem ser usados para o controle da cura, devido à possível persistência de partes do parasito após o tratamento, levando o resultado do falso positivo. Técnicas moleculares.
O diagnóstico molecular para a malária começou a ser testado em meados dos anos 80 e tem mostrado grande progresso para aprimoramento e simplificação das técnicas de extração do DNA. As técnicas moleculares mais utilizadas para o diagnóstico da malária são o NICS-PCR ou PCR convencional e o PCR por tempo real. No entanto, em virtude do custo elevado e da necessidade de infraestrutura e mão de obra especializada sem uso ainda restrito a laboratórios de referência, estudos têm demonstrado que técnicas de PCR são mais sensíveis e específicas quando comparadas às técnicas microscópicas e ao teste imunocromatográfico, portanto, com capacidade de detecção do parasita em pacientes com baixa parasitemia. A interpretação dos resultados positivos ainda é discutida. Existe ainda um método molecular com possível utilização em campo chamado de amplificação isotérmica circular fluorescente tempo real, REAL-AMP, ainda em fase de validação. O PNCM, baseado em estudos realizados no Brasil e em vários países do mundo, considera os pacientes com PCR positivo para a malária. Mesmo assintomáticos podem infectar mosquitos e se tornar sintomáticos. Sendo assim, devem ser tratados quando o diagnóstico foi realizado unicamente por essa técnica molecular. O diagnóstico diferencial da malária é feito com febre tifoide, febre amarela, leptospirose, hepatite infecciosa, leishmaniose visceral, doença de Chagas aguda, febres hemorrágicas e outros processos febris. Na fase inicial, principalmente na criança, a malária confunde-se com outras doenças infecciosas de tratos respiratório, urinário e digestivo, quer de etiologia viral ou bacteriana. No período de febre intermitente, as principais doenças que se confundem com a malária são as infecções urinárias, a tuberculose miliar, a salmonelose septicêmica, a leishmaniose visceral, a endocardite bacteriana e as leucoses. Todas apresentam febre e, em geral, esplenomegalia. Algumas delas apresentam anemia e hepatomegalia. Após a confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em regime ambulatorial com comprimidos que são fornecidos gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde. Somente os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do protozoário infectante, a idade e o peso do paciente, condições associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde, além da gravidade da doença. No tratamento da malária por P. vivax ou por P. oval, utiliza-se a cloroquina por 3 dias para o tratamento das formas sanguíneas, em associação com a primaquina por 7 dias para o tratamento das formas hepáticas latentes. No caso de pacientes com mais de 120 kg, a dose de primaquina deve ser ajustada ao peso. Gestantes, puérperas com até 1 mês de aleitamento e crianças menores de 6 meses não podem usar a primaquina. Gestantes devem usar o tratamento convencional com cloroquina por 3 dias e cloroquina profilática, 5 mg, dose semanal, até o fim do primeiro mês de lactação para prevenção de recaídas. O tratamento com ACT e primaquina por 14 dias está indicado para os casos de recorrências do Plasmodium vivax. Malária por P-malária. O tratamento de P-malária é semelhante ao tratamento para a malária vivax, apenas cloroquina por 3 dias, porém sem a necessidade de uso da primaquina. Malária por Plasmodium falciparum. Utiliza-se o tratamento com combinações fixas de derivados de artemisina, que é a ACT, artemeter, lumefantrina ou artesunato, mefloquina. Usa-se esse, por 3 dias para o tratamento clínico, e a primaquina em dose única para a eliminação dos gametócitos. Gestantes puérperas com até 1 mês de lactação e crianças com menos de 6 meses não podem usar primaquina e são tratadas apenas com ACT. Para pacientes com infecção mista por P. falciparum e P. vivax, ou P. ovale,
O tratamento deve incluir artemeter mais lumefantrina ou artesunato mais mefloquina, que são drogas esquizonticidas sanguíneas eficazes para todas as espécies, associando-as à primaquina por 7 dias para o tratamento radical de PVVEX nas doses especificadas nas tabelas de guia de tratamento da malária no Brasil, 2020. No caso de pacientes com mais de 120 kg, a dose de primaquina deve ser ajustada ao peso. O tratamento com primaquina em 14 dias está indicado quando ocorre uma recaída após o tratamento de 7 dias com uma dose adequada de primaquina. Gestantes não devem receber a primaquina. O tratamento deve ser feito com artemeter mais lumefantrina ou artesunato mais mefloquina, conforme o Guia de Tratamento da Malária no Brasil, 2020. Crianças menores de 6 meses não devem receber a primaquina, portanto serão tratadas apenas com ACT. E caso o paciente apresente alguma parasitemia na gota espessa, seja de forma sexuada ou assexuada, e já tenha sido tratado para malária por perfalciparum há mais de 42 dias, deve-se tratar como se fosse um caso novo, ainda que o paciente não apresente sintomas. No tratamento da malária grave complicada pelo Plasmodium falciparum ou Plasmodium vivax, a orientação da OMS é tratar adultos e crianças, incluindo crianças menores de idade, lactantes e gestantes em todos os trimestres da gestação e em período de amamentação, com artesunato intravenoso ou intramuscular, um antimalárico potente de ação rápida por no mínimo 24 horas e até que possam tomar medicação oral. Crianças com peso inferior a 20 kg devem receber maior dose parenteral de artesunato, aproximadamente 3 mg, do que crianças com mais de 20 kg e adultos, aproximadamente 20 mg, para garantir uma exposição equivalente ao medicamento. A sazonalidade da malária é diferente em cada estado da região amazônica e está relacionada com precipitação, temperatura e nível da água, que são fatores que afetam a proliferação de mosquitos nos criadouros. De forma geral, há um pico sazonal de casos de malária no período de transição entre as estações úmida e seca. A malária é uma doença com alto potencial epidêmico, sofrendo variações bruscas de acordo com variações climáticas e socioambientais, mas principalmente variações na qualidade e quantidade de intervenções de controle. A erradicação global da malária, uma das doenças mais antigas e mortais do mundo, pode ser alcançada até 2050, mostra novo estudo publicado pela Comissão para a Malária da revista científica The Lancet. Um futuro livre da malária pode ser alcançado tão cedo como em 2050. Diz o estudo de autoria de 41 dos principais especialistas mundiais em malária, ciências biomédicas, economia e políticas de saúde. A pesquisa mostra as evidências científicas, combinando-as com novas análises epidemiológicas e financeiras que demonstram que, com as ferramentas e estratégias certas e o financiamento adequado, a erradicação da doença é possível no espaço de uma geração. Entre as propostas dos especialistas estão melhorar a gestão e implementação dos atuais programas de controle da malária, fazer uso mais eficiente das atuais ferramentas, desenvolver técnicas inovadoras que permitam ultrapassar os desafios biológicos da erradicação e disponibilização por parte dos países onde a malária é endêmica, de investimento financeiro adequado.